Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o assunto é quente, é a política de Santa Catarina no século XX. Vamos falar de uma rivalidade, assim, intensa mesmo, entre duas famílias poderosas, os Ramos e os Conder. Uma briga de oligarquias. Isso aí. E para guiar a gente, temos um artigo acadêmico muito bom do Adriano de Campos, Oligarquias em Disputa, Ramos x Conder. Ele usa jornais lá de 1934. Exato. O Correio do Estado e o Cidade de Blumenau. São fontes primárias ótimas. E o objetivo aqui, né, é entender como essas duas famílias, que tinham origens e projetos bem distintos, acabaram moldando a política catarinense. E isso num período chave, a Era Vargas. Vamos investigar os conflitos, as motivações e um evento bem específico e explosivo, o desmembramento da região de Blumenau. Nossa, esse ponto parece crucial. Ok, então vamos lá. Para começar, quem eram essas famílias? Os Ramos. Quem eram eles? Bom, os Ramos tinham raízes luso-brasileiras, né? A base deles era mais no Planalto. E o poder vinha muito do latifúndio, das grandes propriedades de terra. Defendiam um projeto de nacionalização, sabe? Bem na linha do Estado Novo do Vargas. Entendi, lá do agrário, alinhado ao poder central. E os Conder? Já os Conder, a origem era teuto-brasileira. A influência deles era forte no litoral e no norte do estado. Pensa em Joinville, Blumenau. Essas áreas já tinham uma industrialização começando forte, muito por causa da imigração alemã. Interessante. E eles eram opostos desde sempre? Olha, curiosamente, no começo não. Eles pertenciam ao mesmo partido, o Republicano Catarinense. Mas aí os interesses começaram a divergir, né? Um mais focado no agrário e no controle central, o outro mais na indústria e nos interesses regionais. Aí romperam. E essa tensão toda explode com Getúlio Vargas em 1930, imagino? Exatamente. Vargas chega, começa a política dos interventores nos estados. Que eram basicamente governadores nomeados por ele, né? Isso. E em 1933, quem vira o primeiro interventor aqui em Santa Catarina? Aristiliano Ramos. Da família Ramos, claro, e super apoiador de Vargas. Ah, e o jogo virou completamente para eles. Virou. E uma das primeiras medidas do Aristiliano, e talvez a mais polêmica, foi justamente mexer na região de Blumenau, que era um reduto Conder. Ele desmembrou municípios ali, criou Indaial, Gaspar, Timbó, Ibirama, que na época chamava da Alberja. E isso não foi só administrativo, né? Tinha uma intenção política por trás. Tudo indica que sim. O artigo analisa isso como uma manobra clara para, pulverizar o poder dos Conder, enfraquecer a base econômica e política deles bem onde eles estavam crescendo com a industrialização. Foi uma jogada estratégica. Imagino a reação em Blumenau. O pessoal deve ter ficado furioso. O artigo fala sobre isso. Fala e muito. A reação foi enorme. O artigo descreve protestos gigantescos, sabe? O lema era, por Blumenau unido. Autoridades locais, comerciantes, industriais, o povo. Todo mundo na rua. Chegaram a formar uma comissão para falar com o governo. E o Aristiliano Ramos? Ouviu a comissão? Tentou negociar? Que nada. A resposta foi dura. Ele se recusou a receber a comissão. Nossa. E pior, mandou força militar para reprimir os protestos. Tem relatos no artigo de que, nos círculos do governo, o movimento era chamado de hitlerista. Uma acusação pesada. Caramba, que tenso. E teve mais retaliação? Teve. A região ainda sofreu aumento de impostos. E mesmo sendo um polo econômico importante, ficou de fora de um empréstimo que o Estado estava buscando para investimentos. Foi um golpe duplo, político e econômico. Que situação. E como a imprensa da época cobriu isso? Aí entram os jornais que o artigo analisou, né? O Cidade de Blumenau e o Correio do Estado. Precisamente. E a diferença na cobertura é, assim, gritante. O Cidade de Blumenau, claro, estava do lado do pessoal de lá. Noticiava o que chamava de novas violências. Denunciava a prepotência do governo do Estado. Dava voz total para a insatisfação popular. Detalhava a repressão. Entendi. E o Jornal da Capital, o Correio do Estado? Alinhado aos Ramos, imagino. Totalmente alinhado. Pintava um quadro completamente diferente. Manchetes tipo "honrosa administração", elogiando o Aristiliano Ramos.
falava de obras, de investimentos em outras áreas. Mas sobre a crise em Blumenau, os protestos, silêncio. Ou minimizava muito. Fica muito claro, então, como a imprensa era também um campo de batalha nessa disputa, né? Refletia e servia aos interesses de cada lado. Exato. Era parte do jogo político das oligarquias. Isso tudo nos mostra um retrato assim muito nítido de como essas disputas lá no topo, né, entre essas famílias, impactavam a vida real das pessoas. Redesenhavam o mapa, ignoravam a vontade popular. Aquela citação do artigo que você mencionou antes faz muito sentido agora. Aquela do sistema de poder capaz de gerenciar seus conflitos internos que deixava o povo de fora. É essa mesma. Resume perfeitamente. Pois é. Essa rivalidade Ramos versus Konder, ela não foi só uma briguinha política. Ela definiu muita coisa na estrutura econômica, social, até cultural de Santa Catarina por muito tempo. E esse episódio do desmembramento de Blumenau é um exemplo muito forte, muito concreto, de como o poder lá de cima afetava as comunidades aqui embaixo. Fragmentava, gerava ressentimento. E fica aquela reflexão final, né? Será que essas dinâmicas de poder, onde parece que os interesses de poucos valem mais que a voz de muitos, ficaram mesmo lá no século XX? Nosso presente. Talvez aí esteja uma chave importante para entender muita coisa hoje. Com certeza. Um ponto final importante para a nossa reflexão.